E muitas vezes a pessoa era muito perseguida. Então era difícil alguém querer. Então Paulo fala assim como se fosse então uma coisa extraordinária, alguém desejar o episcopado, desejar ficar na liderança no trabalho do Senhor. E alguns que desejavam ajudar essa liderança. Então era difícil conseguir alguém. Então Paulo incentivava os irmãos. Quem deseja isso está desejando uma coisa extraordinária, maravilhosa. Hoje talvez soe diferente. Às vezes a pessoa quer, mas visando algum lucro financeiro. Às vezes a pessoa está ganhando pouco ou está desempregado, aí ele vai desejar um cargo na igreja, mas ele está desejando um emprego, na verdade. Desejando um bom salário, na verdade. Hoje é assim. Quem hoje dirige uma igreja tem um salário bom, melhor do que a média das pessoas. E pode subir mais e ganhar muito mais. Né? E nós sabemos que a maioria dos pastores presidentes vivem muito bem. A maioria deles tem muitos bons carros, né? Tem até fazendas, alguns, casas muito boas, alguns têm até mansão, alguns chegam até a ter avião. Então, hoje é visto assim um cargo na igreja como um cargo muito bem pago. Então, não é mais como naquele tempo, que era muito difícil arrumar alguém que quisesse assumir esse tipo de posição, sabendo que sofreria muito, seria perseguido e provavelmente só teria o que comer. Então, as exigências bíblicas, existe aí um padrão bíblico para quem vai assumir esse tipo de posição na igreja. E esses padrões não mudaram, continuam a valer. Ninguém pode ser colocado num cargo na igreja apenas porque ele é rico, porque ele dá um bom dízimo, ou porque ele tem uma posição social. Às vezes é um advogado, às vezes é um juiz, às vezes é um delegado, ou um policial, alguma coisa assim. Ou às vezes porque é um professor, ou uma diretora de um colégio, um diretor do colégio, um professor do colégio. Então não é só por causa disso que a pessoa pode ocupar um cargo na igreja. Então existem qualificações. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Quais as qualificações para que alguém seja admitido como aquele que vai trabalhar na igreja, ou vai presidir ali como um pastor, ou vai ser um auxiliar desse pastor. Então nessa lição de hoje nós teremos aí na parte 1, quem deseja o episcopado. Tópico 1, excelente obra deseja. Tópico 2, a chamada. Tópico 3, o preparo. Na parte 2 nós temos aí qualificações e atribuições dos pastores e diáconos. No tópico 1, atribuições dos pastores. Tópico 2, qualificações espirituais e ministeriais. Tópico 3, qualificações familiares. Tópico 4, qualificações morais. Na parte 3 nós temos aí o diaconato. Tópico 1, os diáconos. Tópico 2, chamado para servir. Tópico 3, qualificações. Na parte número 4, nós temos aí serviço, razão de ser do ministério. Tópico 1, o exemplo do mestre. Tópico 2, o exemplo de Paulo. Tópico 3, o exemplo de Timóteo. Vamos ver então a introdução, que diz assim: Paulo dá início ao capítulo 3 da primeira epístola de Timóteo, falando a respeito do trabalho pastoral. Ser pastor não é abraçar uma profissão, mas um ministério divino cuja função primordial é cuidar das ovelhas do Senhor. Nenhum pastor tem condições de cuidar do rebanho sozinho. São necessários ajudantes. Por isso, neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito do diaconato. Na lição de hoje, estudaremos a respeito do pastorado e do diaconato, duas funções de extrema importância para o crescimento do reino de Deus. Então veja bem, não estamos falando a respeito da profissão, pastor, diácono. Nós estamos falando a respeito de alguém chamado por Deus, capacitado por Deus, para cuidar de um rebanho de Deus. Então veja só, é uma obra de Deus.
E aquele que vai entrar, ele vai entrar para servir, não é para ser servido. Então ele será ali o menor e não o maior. Então ele estará disponível para ajudar o trabalho da igreja, o crescimento da igreja, sempre em obediência ao cabeça desse corpo, a cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo. Sempre estará debaixo da autoridade de Jesus Cristo e sempre terá que consultar Jesus, sempre que terá que ver o que Jesus faria, como Jesus faria, o que Jesus falaria, de que maneira Jesus agiria em cada situação. Então ele estará debaixo aí de uma autoridade do próprio Deus. Então não é um serviço qualquer, não é um trabalho qualquer, e nem pode ser visto como uma profissão visando lucro financeiro, mas um trabalho que exige sofrimento, abnegação, uma entrega, exige aí um serviço para Deus, uma entrega da própria vida para Deus. E como o trabalho não é simples, não é tão fácil, precisa sempre do líder ter os seus auxiliares que vão ajudá-lo nessa tarefa. Então, parte número 1. Quem deseja o episcopado? Tópico 1, excelente obra deseja. Tópico 2, a chamada. Tópico 3, o preparo. Tópico 1, então, excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Em sua carta a Timóteo, Paulo assevera que almejar o episcopado, ou seja, o pastorado, é aspirar a uma obra excelente. Contudo, é importante ressaltar que a função pastoral não é uma profissão ou um meio para ascender social e economicamente. Então veja bem, é importante que haja sempre alguém que deseje trabalhar para Deus. É importante que sempre tenha alguém que sente esse desejo de ajudar a tarefa de dirigir a igreja, de auxiliar aquele que dirige. É muito importante. Já pensou se de repente ninguém quiser fazer isso? Então o trabalho da igreja pararia. Então é necessário, é importante que sempre tenham pessoas que desejem esse tipo de trabalho dentro da obra do Senhor. E é muito importante que essas pessoas sejam pessoas que tenham um bom testemunho, que tenham certas qualificações, porque eles estarão trabalhando e estarão vistos tanto pelos que estão dentro da igreja como os que estão fora da igreja. E eles terão que ter um trabalho muito honesto, um trabalho transparente, porque todos desejam que as finanças da igreja, principalmente, sejam bem distribuídas, bem organizadas, bem gastas, dentro daquilo que é necessário e que não sobre para coisas que não são importantes, que sejam gastos bem definidos e dentro das coisas realmente necessárias. Então, todo gasto da igreja deve ser para o crescimento, desenvolvimento da igreja. Então, esse dinheiro que entra para a igreja não é para alguma pessoa em particular, mas é para a igreja, o trabalho do Senhor. Então, essas pessoas são pessoas que sabem trabalhar com o bem material. São pessoas que vão preservar esse bem material, que vai cuidar, vai organizar para que haja um crescimento da igreja. São pessoas que, devido a desejarem, Deus então vai chamá-las, vai capacitá-las, e a igreja então reconhecerá que essas pessoas foram escolhidas por Deus, e a igreja vai aceitar e vai ajudar essas pessoas, vai trabalhar junto com elas, vai ajudá-las no seu trabalho. Então são pessoas que serão amadas pela igreja e as pessoas vão colaborar com o trabalho de cada um que estará ali fazendo essa obra. Então no tópico 2 fala exatamente dessa chamada.
O ministério pastoral vem de Deus. É Ele que escolhe. Muitos são escolhidos e separados apenas pelos homens, mas não por Deus. Paulo afirma que foi chamado pelo Senhor desde o ventre de sua mãe. Veja aí Gálatas 1,15. Deus também vocacionou Jeremias para ser profeta antes do seu nascimento. Jeremias 1,5. Quem é chamado não só tem a convicção do convite, mas apresenta um perfil que agrada a Deus. Então veja bem, a primeira escolha é de Deus. Então Deus enxerga dentro, enxerga o coração, o desejo, a disposição, a entrega para trabalhar para Ele. Então Deus enxerga isso. Por isso que Ele escolhe. Então Ele escolhe a pessoa. Todos vão saber que Deus escolheu. Porque todos que Deus escolhe, Ele capacita. E Ele dá aí condição espiritual para essa pessoa, para que ele possa trabalhar para Ele. Então, nós temos que ver isso, que muitas vezes as pessoas estão trabalhando para Deus, mas elas não foram chamadas por Deus. Elas foram chamadas pelos homens. E aí, muitas vezes, dá errado. Porque o chamado não foi de Deus. Aí existem problemas, muitos problemas ocorrem devido a isso. Ninguém dirige igreja porque é filho do pastor, ou porque dá um bom dízimo, ou porque tem uma boa condição social, ou que pertence a uma família numerosa. Nada disso. Então é um chamado de Deus. Os homens apenas confirmam esse chamado. Veja bem, não são os homens que chamam. É Deus que chama e os homens confirmam esse chamado. Tanto para ser o pastor, como para ser o diácono. A própria pessoa chamada por Deus, ela sabe que foi chamada por Deus. E as pessoas que estão à sua volta sabem que ela foi chamada por Deus. Percebem isso claramente. Agora o preparo. Deus chama, porém o preparo cabe aos seus servos. O pastor precisa ter conhecimento bíblico, o que deve saber, teológico e habilidades ministeriais, o que deve ser capaz de fazer. Seu preparo não termina quando conclui um seminário teológico, mas se dá durante toda a sua jornada. Em Novo Testamento, vemos que os apóstolos foram chamados, mas só foram enviados após algum tempo de aprendizado com Jesus. Marcos 6, 7, Mateus 10, 16, Lucas 10, 1. O exemplo de Paulo também é bem significativo. Ele foi chamado, já possuía o conhecimento da lei, pois teve um professor, o renomado Gamaliel, mas partiu para a Arábia e ali ficou 3 anos se preparando para exercer seu ministério junto aos gentios. Gálatas 1, 17 e 18. Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. Atos 13, 4. Então veja só, o chamado é de Deus, ele capacita. Agora, não quer dizer que a pessoa não vá se preparar, não vá fazer nada para melhorar a sua condição, para desenvolver a sua condição de um servo de Deus. Então, a pessoa tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A pessoa precisa orar. Não é oração de 15 minutos, meia hora, 1 hora. Não, é 2, 3, 4, 5 horas por dia orando, conversando com Deus, pedindo aconselhamento a Deus, pedindo revelação, pedindo ajuda a Deus. Então a pessoa vai ter aí um preparo, não só um preparo intelectual. Às vezes ele fez aí um curso teológico, né? Se preparou, fez um seminário teológico. Então ele teve um preparo aí intelectual, mas isso não é suficiente. Ele precisa estudar a Bíblia todo dia. Precisa ler a Bíblia toda, várias vezes. E ele vai estudar ali os textos, os contextos, vai estudando a palavra de Deus, tem os livros que vão ajudá-lo. E então ele terá sempre um alimento, porque ele vai buscar também de Deus um alimento espiritual, o pão que vem direto de Deus, aquele pão descido do céu ali. Ele vai ter sempre aquela palavra que ele buscou direto de Deus, não só a parte intelectual. Então é preciso juntar essa parte intelectual com a parte espiritual. Aquele que lidera, ele deve aprender que ele tem que ler muito, orar muito, ele também deve jejuar,
deve estar sempre preparado